Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Fernanda Carvalho Ferreira e hoje, na disciplina de processo de aprendizagem, nós vamos abordar um tema muito importante. É um tema que faz parte da ementa de vocês, porque vai auxiliá-los em construção de resumos, compreensão de artigos, que seria então a técnica de sublinhar. Vem comigo, não sai. Técnica de sublinhar e resumir. Por que sublinhamos palavras de um texto? Desde sempre, nós, eu e vocês, trabalhamos aí com o sublinhar, né? A gente sublinha palavras, destaca palavras em um texto, para enfatizar algo, mas de onde surgiu isso, né? Por que surgiu? Qual o objetivo de sublinhar algo? Então, hoje, a proposta da aula de hoje é trazer para vocês o quanto esta técnica simples pode nos auxiliar se utilizada da maneira correta na construção de textos e na compreensão, né, de determinados textos e contextos. Então, o sublinhar nós utilizamos para enfatizar um termo ou frase, né, que normalmente é a forma mais, digamos, comum que nós utilizamos. Mas também temos outras formas aí, né, para termos que usados de maneira inadequada ou pouco adequada, e para evitar o uso muitas vezes. Esse evitar o uso muitas vezes é dentro de textos produzidos por nós. Sim, por nós. Quando nós redigimos um determinado texto e antes de passar a limpo esse texto, nós percebemos que utilizamos muito uma palavra. E aí a importância do sublinhar essas palavras repetidas é justamente para que quando eu passe a limpo, eu consiga achar sinônimos para essas palavras. Então, se eu escrevo muito em um texto, estudante, 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 na hora eu depois sublinho essas palavras, né, repetidas, e depois eu consigo passar para os sinônimos, né, o aluno, e aí eu consigo trazer aí sinônimos, ele também, né, dependendo da frase, do contexto, e é para isso que serve então o sublinhar. Agora eu vou trazer para vocês um conjunto de símbolos, signos, né, que a gente utiliza para determinados significados do sublinhar em um texto. Antes disso, eu vou trazer a etapa, né, da técnica de sublinhar. Primeiro, vocês devem realizar a leitura desse texto, né? Então, eu tenho um texto que a professora Fernanda me deu e que eu sei que eu vou ter que trabalhar a técnica de sublinhamento. Eu posso pegar esse texto e sair sublinhando? Não, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu primeiro vou fazer a leitura atenciosa 2 vezes desse texto. Quantas vezes eu disse, galera? Eu falei uma? Eu falei uma passada de olhos? Olhos. Não. Vocês vão ler pelo menos 2 vezes, com atenção, né? Depois de realizar, então, essas leituras, aí sim vocês começam a sublinhar. E agora eu vou trazer esta listinha, digamos assim, de signos que vocês podem estar utilizando essa simbologia para vocês saberem o porquê aquela palavra, naquele contexto, está sublinhada. Ok? Vem comigo. Não me abandona. Então, sublinhar a margem. O que seria esse sublinhar margem, né? Eu vou sublinhar a palavra e eu posso colocar na mesma margem, no cantinho ali, da margem da folha, o símbolo, né? Do porquê que eu sublinhei. Se eu tiver mais de uma palavra para sublinhar numa determinada frase, eu posso colocar ao lado da própria palavra sublinhada aquele código. Então vamos lá. Quando vocês têm algo que vocês querem destacar, que é extremamente importante, né? Que são ideias relevantes que vocês querem realçar, aí vocês podem utilizar a exclamação, o ponto de exclamação, ok? Então sublinha a palavra e coloca o ponto de exclamação ao lado. Quando vocês concordam com determinada fala, determinado contexto, vocês sublinham e colocam então aquele código de concórdia, né? Seria aquele Vzinho. Não concordo com esse contexto do autor, não concordo com esse argumento, eu coloco X. Definição ou conceito, isso é bem legal, porque eu estou fazendo a leitura desse texto e aí eu quero sinalizar para mim
qual é o conceito ali, qual é a definição do autor. Aí eu coloco def, tá? Sublinho a palavra ou a frase e coloco ao lado o def, de definição. E se eu tenho dúvidas em relação àquele contexto que o autor está me trazendo? E se eu não conseguir compreender aquela parte do texto muito bem, mesmo depois de ter realizado as duas leituras que a professora Fernanda pediu? Eu coloco, então, o ponto de interrogação. E isso vai me ajudar a conseguir a compreensão mais global desse texto que eu estou lendo, né? Então, vão ter partes que eu consegui compreender, vão ter partes que eu realcei porque são importantes, mas vai ter aquela parte que eu não consegui compreender, que eu tive dúvidas, que eu vou, enfim, perguntar para a professora Fernanda ou para outra professora daquela determinada disciplina dessa professora as minhas dúvidas, ok? Bom, facilita a compreensão na leitura, então sinalizar, sublinhar vai facilitar para vocês, né? Torna a leitura e o estudo mais ativos. O que é esse ativo, gente? É eu estar ali esmiuçando aquele texto, né? Então, antes de sublinhar, eu fiz duas leituras atenciosas em relação àquele texto. Depois que eu li aquele texto, eu vou pegar o meu lápis ou a minha caneta e vou sublinhar. Então, eu estou ali ativa naquele texto, tentando extrair dele esses elementos que vão ser essenciais para a minha compreensão. Por isso, a gente chama, então, de estudo ativo. Obriga a identificação das ideias principais, né? Promove o relacionamento das ideias. Eu vou tentar elaborar na minha cabeça, na minha mente, tudo que contempla aquele texto de importante, né? Quais são os principais tópicos importantes que o autor quer sinalizar ali? E isso eu vou ter que pensar na hora em que eu for sublinhar, né? Facilita o estudo e as revisões posteriores. Revisões posteriores no sentido de que, digamos que vocês têm uma determinada avaliação e a professora vai cobrar de vocês aquele material, aquele texto ou aquele artigo. Então, mais adiante, vocês vão, quando forem fazer a leitura de novo daquele texto, vocês vão olhar ali o sublinhado, né? Ah, já está aqui, vão automaticamente já lembrar e, enfim, tornar vivo esse processo aí, né, de estudos. Como sublinhar? Aqui eu trago alguns contextos mais técnicos, né? E alguns exemplos para vocês. Definições e exemplos. Então, eu tenho ali o primeiro tópico de definição e o segundo de exemplo de sublinhar, tá? O sistema solar é o conjunto de planetas e satélites, né, que giram ao redor do Sol. A Terra e a Lua formam parte do sistema. Então, notem que eu fiz ali a definição do sistema solar, onde eu circulei, né? Eu defini, e depois eu sublinhei, então, os exemplos. E quais são os exemplos? O Sol, a Terra, a Lua. Então, nós temos ali toda a definição do sistema solar, né? E os exemplos que contemplam aí o sistema solar. Como sublinhar, né? Em uma comparação, por exemplo, quando eu tenho conceitos, semelhanças e diferenças. Então, os povos nômadas, se vocês forem olhar no dicionário, nômadas é o mesmo que nômades, tá? A palavra está escrita corretamente e o significado dela é nômade. Dedicavam-se fundamentalmente à pastorícia, enquanto que os sedentários eram agricultores, né? Então, os sedentários eram considerados agricultores. Então, ali a gente tem semelhanças e diferenças. Também tem o conceito, né, do que significa, do que fazia o nômade, os nômadas, e do que faziam os sedentários. E ao mesmo passo que nós temos ali o conceito, nós temos sublinhado também as semelhanças e as diferenças. Ok? Como sublinhar em uma pergunta, né? Então, quando a gente tem perguntas e respostas, eu vou ter que me aproximar mais da tela, porque vocês sabem que a prof tem aí 3 graus de miopia. Perante a questão do que aconteceu aos dinossauros, alguns acreditam que desapareceram devido às mudanças climáticas e outros como consequência de uma chuva de meteoritos, né? Então ali nós temos, ó, perante a questão do que aconteceu. Então quando eu sublinhei o que aconteceu aos dinossauros,
Ó, que aconteceu e a palavra dinossauros. É como se estivesse perguntando, o que aconteceu com os dinossauros, né? Então, é a pergunta. Encaixa ali na questão da pergunta. Que aconteceu? Dinossauros, correto? Aí, como respostas, mudanças climáticas, e aí sublinha-se ali mudanças climáticas, e chuva de meteoritos. Entenderam? Então, tem N funcionalidades aí essa técnica de sublinhar. Ainda, sublinhar de forma que, ao reler o sublinhado, o texto tenha sentido, como se fosse um resumo. Eu acho, galera, que esse é o principal objetivo da técnica de sublinhar, resumir o texto. Eu acho que aí é o ponto que é mais importante para vocês, né? É conseguir, então, sublinhar de forma que vocês olhem esse texto depois e consigam ter aí uma base de resumo dele para ter essa compreensão do todo, certo? Sublinhar como se escrevêssemos um telegrama, por exemplo, né? E sublinhar de forma a construir frases compreensíveis, que nem a questão do dinossauro que eu expliquei, que eu fiz a leitura antes ali, né, do perguntas e respostas. Então, que fique algo compreensível e não tão desconexo, não palavras que não se contemplem, né, não se complementem, digamos assim. Bom, como atividade, eu trago para vocês uma poesia de Mário Quintana, e a ideia é que vocês apenas sublinhem as palavras que vão trazer o sentido dessa poesia para vocês, ok? Então eu vou fazer a leitura, eu tenho 15 minutos de gravação e eu já estou em 11h47, mas vamos lá. Memória. Amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então eu gostaria que vocês marcassem essas semelhanças, diferenças e conseguissem extrair o sentido, né, o recado que o autor quis nos trazer com esta poesia, certo? Vocês também podem estar gravando vídeos de vocês, né? No Instagram, podem me marcar ou podem apenas me enviar de vocês lendo a poesia e sinalizando as palavras sublinhadas, os principais tópicos. Vocês podem inclusive sublinhar em uma folha e mostrar a folha que vocês, as palavras que vocês sublinharam para extrair determinado significado e trazer para nós então esta contribuição de vocês, que eu sempre digo que é extremamente importante. Ok? Então a gente finaliza aqui a nossa aula de técnica de sublinhar e resumo, né? E espero que tenham gostado, que tenham compreendido e que a gente consiga então fazer esse trabalho, essa atividade. Caso tenham dúvidas, me encaminhem perguntas e no próximo encontro eu posso estar fazendo vídeo sobre isso, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês, boa noite.